Você já parou para pensar por que os conservadores encontram tantas dificuldades para fazer andar os seus projetos? Os amadores buscam o sol e se queimam. O poder fica nas sombras. A frase que você acabou de ouvir é atribuída no filme Oppenheimer a Louis Strauss, membro da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos entre as décadas de 1940 e 1950. Personagem real, ele é retratado como um hábil articulador político, que age nos bastidores para estabelecer um clima de desconfiança e sabotar os planos do protagonista do filme. Contexto do filme à parte, essa frase é universal para a política. Pense comigo. Mesmo apresentando um forte domínio da capacidade de comunicação e sendo hoje a única força no país que mobiliza milhares de pessoas em manifestações, na maior parte do tempo parece que nós, a direita, estamos sempre correndo atrás do prejuízo ou se contentando com pequenos prêmios de consolação. Não é? Bem, é porque o verdadeiro poder fica nas sombras. Simone de Beauvoir dizia que o movimento feminista nunca passou de mera agitação simbólica e só ganhava o que os homens concordavam em conceder. Eu poderia dizer que essa lógica também se aplica à ascensão da direita aqui no Brasil nos últimos anos. Nós tivemos um volume de agitação simbólica enorme, muito grande, é verdade, mas poucos avanços institucionais foram conquistados e se mantiveram permanentes, inebriados por uma enxurrada de likes e a cada lacrada ou mitada, coisas às vezes sem propósito, muitos dos nossos representantes eleitos se convenceram de que esse respaldo da população ou dos seguidores os transformava em gênios intocáveis e esqueceram de fazer a parte mais elementar do trabalho para o qual foram designados. Aprender humildemente a converter o apoio popular, os votos que receberam, em algum tipo de poder político institucional, que faz as coisas acontecerem de verdade. Acredito que se recorda da primeira vez que estive na Assembleia Legislativa e o senhor foi o primeiro deputado com quem me encontrei nessa casa. E todos diziam, e hoje vejo que é verdade, que o senhor era o mais experiente, o melhor articulador da casa, e eu lhe perguntei um conselho que pudesse me dar. E o senhor disse as seguintes palavras: trabalho e humildade. Em boa parte do meu primeiro mandato, eu acumulei uma série de frustrações. Quase todos os meus projetos não avançavam e ficavam empacados nas comissões. Logo, eu entendi a influência que a esquerda exercia nas sombras para impedir a efetividade do meu trabalho, visando com isso sabotar a confiança que os conservadores, que os meus próprios eleitores aqui em Santa Catarina depositaram em mim. Afinal, um deputado que não faz nada é um deputado ruim, seja você de direita ou de esquerda. Certamente você se arrependeria de ter votado em alguém que parece que carrega esse rótulo de não ter efetividade legislativa. Esse era o plano deles, te induzir a acreditar nisso, no meu trabalho e no de outros parlamentares. Então, nós começamos a nos dedicar a entender e aprender algumas coisas. E eu vou dizer para vocês, os movimentos mais importantes que acontecem na política não causam comoção aí na internet, nas redes sociais. Agora, pense um instante. Se eu não tivesse feito toda essa introdução e começasse apenas falando que hoje fui eleita na primeira sessão deste ano como primeira secretária da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, você teria até parado para deixar um elogio, mas será que você pensaria nisso e no que isso representa? Provavelmente você deixaria um comentário, agradeceria, bateria palmas, parabenizando e não pensaria mais no assunto. E isso não pode acontecer. Você já parou para pensar sobre a importância da eleição de conservadores para compor uma mesa diretora ou a presidência das comissões dentro dos parlamentos? Sobre a necessidade de termos conservadores qualificados ocupando espaços em órgãos públicos, não só no mandato, mas em autarquias, em conselhos, em ONGs, em diversos setores do establishment político. Enquanto alguns poucos de nós estão começando a entender isso agora, a esquerda está se concentrando nessa tarefa há décadas, trabalhando incansavelmente para aumentar o seu poder institucional nas sombras. É dessa forma que eles impõem a sua agenda sobre políticas públicas, mesmo que essa agenda seja impopular e até vá diametralmente oposta aos interesses da maioria da população, da maioria dos eleitores ou do perfil populacional. É por isso que eu te pergunto, não é estranho sermos tantos conservadores e a esquerda conquistar mesmo assim tantos absurdos? Mas então, o que nós ganhamos em Santa Catarina com uma nova função que passarei a ocupar na mesa diretora? Bem, agora vocês terão uma legítima representante conservadora presidindo a corregedoria da Assembleia e distribuindo as matérias, todos os projetos de lei que serão analisados pelas comissões permanentes e temáticas. É claro que eu assumi um compromisso de ser justa nesse trabalho.
Mas quem pode garantir que a esquerda agiria de forma leal, ocupando a mesma cadeira? Só para você ter uma ideia, um dos meus primeiros projetos, apresentados 6 anos atrás, ainda está parado nas comissões. O PL 35 de 2019 é muito simples, apenas estabelece medidas educativas para os alunos que depredam o patrimônio da escola. Por algum motivo, o projeto não anda. Outro caso, o projeto 302 de 2019 sobre a segurança e integridade sexual de crianças e adolescentes também está engavetado em uma comissão influenciada pelo PT e pelo PSOL. O nosso projeto 100 de 2023 para combater o massacre nas escolas nem havia sido distribuído à comissão subsequente. Tudo isso pelo trabalho da mesa diretora. Quem faz essa distribuição? O primeiro secretário da mesa. Esses são apenas 3 exemplos de um universo de dezenas de projetos de lei que eu apresentei, foram parados, pausados e engavetados. Antes, não tínhamos aliados com influência para fazer isso ir adiante. A esquerda exerce com folga essa articulação e prejudicava as nossas pautas. Mas agora, poderemos fazer o trabalho um pouquinho mais isonômico, lembrando sempre de ser justa nessa distribuição. Essa é a minha primeira entrega como sua representante este ano. Minha prestação de contas a você, conservador, que votou em mim. Meu compromisso de continuar fazendo um trabalho que não dá apenas likes, mas que traz mais do que seguidores, mas sim valores, e que às vezes até demora muito para chegar nos eleitores, mas que é um trabalho que precisa ser feito. Estou muito feliz por ter a confiança do presidente da LESC e da minha bancada para assumir essa função. Não tenha dúvidas, seu voto está sendo honrado por este mandato.